eu quero continuar examinando com os irmãos doutrinas importantes da palavra de Deus que demonstram para nós a grandeza de Deus e como que isso tem implicação sobre a nossa vida, né? Sobre o nosso estado de espírito, sobre a nossa coragem, sobre a nossa força para viver aqui nesse mundo. Então, quero só fazer conexão. Ontem eu iniciei, uma das coisas que eu fiz na introdução foi trazer aqueles videozinhos do passarinho do corvo. Então, vocês que viram, recordem, o passarinho tem um projeto, né, que é beber água, depois alcançar, né, uma semente, uma comida, e ele então começa a executar, a realizar, né, determinadas ações no intuito de que aquele plano dele, aquele projeto dele seja alcançado, seja cumprido. Bom, nós aprendemos ontem a respeito do decreto de Deus. Deus, ele tem um plano, um decreto, um desígnio, um conselho. A Bíblia chama isso de diversos nomes, de diversas maneiras, né? E hoje nós vamos ver que o nosso Deus, ele não tem apenas um plano, mas ele também tem uma ação. Ele tem um envolvimento, um modo de agir para levar o seu plano ao cabo. Nós chamamos isso na teologia de providência. Então hoje nós vamos estudar Deus e a sua providência e, pela graça dele, conhecermos então mais profundamente, crescermos em confiança, em firmeza, em segurança, em coragem na nossa vida, né, aqui nesse mundo. E eu quero hoje iniciar mostrando para vocês aí algumas citações, parte dessa introdução. João Calvino, quando ele começa a escrever sobre providência, ele tem aqui essa declaração, esse dito aí nas Institutas. Acompanhe comigo. Ele disse assim: e nisso, principalmente convém que sejamos diferentes dos homens profanos. O povo de Deus tem que ser diferente daqueles que não conhecem a Deus. Aí ele diz assim, que a presença do poder divino nos fascine, não menos no estado contínuo do mundo, do que em sua origem primeira. Do que ele está falando aqui? O poder divino de Deus foi expresso e manifesto na criação do mundo, na origem do mundo. Coisa espetacular. Tudo isso que existe foi trazido à existência pela palavra de Deus. E quando a gente pensa nisso, a gente fica maravilhado, deslumbrado. Mas Calvino está chamando a atenção de que nós devemos nos maravilhar, nos deslumbrar com o poder de Deus para além daquele ato criador, mas com a realidade da sua sustentação, da sua atuação nesse estado contínuo do mundo. Ou seja, a realidade que existe, a realidade criada, ela existe, ela continua a existir apenas porque esse mesmo Deus, que de uma maneira assim tão absurda, tremenda, criou todas as coisas, ele está neste exato momento mantendo todas as coisas em existência pelo seu poder, na sua providência. E aí Calvino usa essa palavra que, observe, que me chamou a atenção essa declaração, foi Calvino dizer assim, ó, nos fascine. Isso tem que fascinar você. Você precisa ser assim, cativado pela percepção de que nós servimos a um Deus que não simplesmente fez esse mundo, foi embora, nos abandonou, ou está assim, dando risada, assistindo, né? Nós aqui e as coisas como estão indo. Não, ele está presente, ele está agindo, ele está atuando neste exato momento. E a gente deveria então ficar fascinado com isso. Uma segunda declaração aí é do John Dag, teólogo batista, no seu manual de teologia. Ele fala assim: aproximemos um pouco mais do objeto de nosso primeiro amor. Nós devemos nos aproximar do Senhor. Primeiro amor aqui no sentido do amor maior, deveria ser um amor maior. Nós devemos nos aproximar de Deus. Aí ele diz assim, um ser como Deus seria digno dos mais caros afetos de nosso coração. Quando você conhece Deus, entende Deus mais profundamente, não tem solução, a não ser que seu coração seja tomado de impiedade, você tenha de fato um espírito de rebelião em você, e você o rejeite, o negue. Mas se você se entregar de fato a Deus, abrir-se a Jesus Cristo, crer nele como Senhor e Salvador, entrar no relacionamento com Deus, não tem como você não dedicar o seu coração assim, com muita ternura, com afetos assim, dos mais preciosos, dos mais elevados
a Deus. Porque Deus é um ser fascinante. Fascinante. Ele continua dizendo aí: mesmo que estivéssemos debaixo do domínio de algum outro senhor e devêssemos nossa existência a algum outro poder criador, a semelhança da rainha de Sabá, quando ouviu falar na sabedoria e no esplendor da corte de Salomão, também poderíamos com grande propriedade desejar visitar o remoto palácio de Jeová, a fim de tomarmos conhecimento de seu caráter e da organização do seu império. Duas coisas que ele fala. Deus é tão grandioso, que ele é digno, que nós, pelo menos, assim, mesmo que nós não o servíssemos, mas que nós procurássemos conhecê-lo para perceber o seu caráter, para entender como ele é, as suas qualidades, suas virtudes, sua natureza. Mas não somente isso, ele fala aqui também da organização do seu império, ou seja, do modo como Deus está governando, reinando. São os atos da sua providência. Conhecer isso, entender isso, né, faz com que a gente tenha assim, altos conceitos a respeito de Deus. Ele continua dizendo: se Deus, após ter criado o mundo, o tivesse deixado sob a gerência de outras mãos e tivesse se afastado a fim de ocupar-se de outras realizações, ainda assim a nossa inquirição poderia ter por alvo a sua pessoa e seria louvável desejarmos conhecer o nosso Criador. No entanto, Deus não está longe de nenhum de nós. Que ele está dizendo: se Deus tivesse criado-nos e ido embora, ainda ia ser uma coisa assim digna a gente procurar conhecer esse Criador, mas ele não fez isso. Ele nos criou e ele está acessível a nós, ele não nos abandonou ao cuidado de outro. Ele continua dizendo aí: o mundo é objeto de seus cuidados constantes e a sua mão envolve todos os seus movimentos. Todos os seus movimentos. Tudo que acontece no mundo, toda a dinâmica, tudo isso tem a ver com a mão presente de Deus. E foi pensando nessa palavra de Dag aqui, quando eu li esse movimento, que eu comecei a perceber como que, de fato, o mundo é belíssimo com seus movimentos. Não é? Quando você olha para uma árvore, é bonita, mas quando o vento balança ela, é uma beleza muito maior, algo muito mais intenso. Produz, assim, um monte de coisas. O efeito, né, o barulho, as folhas que caem. Existe uma série de outras realidades que estão atreladas ao movimento. E a providência divina é aquilo que dá movimento ao mundo. O mundo, ele não é assim como uma pintura estática. Deus fez, você olha para um quadro, isso aqui é a criação dele, mas está ali estático. Não. Deus está agindo nesse mundo. Esse mundo está em movimento. E está em movimento porque Deus está atuando. E isso traz assim, uma beleza enorme à realidade que ele criou. O texto continua dizendo assim: quer olhemos para a direita ou para a esquerda, podemos perceber claramente onde ele está operando. Isso aqui é tão real, o problema é que nós não olhamos. Às vezes nós passamos dias olhando só para o nosso próprio umbigo, para as nossas próprias realizações, e esquecemos de olhar para o nosso Criador e percebê-lo em tudo aquilo que está acontecendo ao nosso entorno. E a providência, o senso da providência nos leva a essa percepção da presença de Deus atuando, agindo. Ele continua dizendo assim: e nas manifestações de sua sabedoria, poder e bondade, que a todo instante aparece na nossa vida. Todo instante na vida do ser humano, nós percebemos então como que a sabedoria de Deus está ali manifesta, está envolvida com o nosso cuidado, com as coisas que acontecem conosco, como que o seu poder está presente, como que somos dependentes do seu poder, como que a sua bondade se manifesta em tantas coisas. Tantas coisas. Encontramos, ele diz, estímulos constantes para o adorarmos e amarmos. Quando você percebe essas coisas, você é conduzido, você é estimulado a adorar mais a Deus e amar mais a Deus. Então, a intenção minha é que trazer nessas meditações a respeito dessas partes aqui, a respeito de Deus, do conhecimento de Deus pela Escritura Sagrada, possa estimular isso nos irmãos também. Tem um puritano americano que disse assim: a providência é companheira da predestinação. Ela é dirigida aos cristãos como conforto supremo em meio às dificuldades inevitáveis da vida. Olha que coisa bacana.
A previdência, companheira da predestinação, ou seja, acompanha o decreto de Deus. Deus tem um decreto, um plano, e a providência é Deus realizando aquilo que ele decretou. Então, elas são companheiras. E aí ele diz que ela é dirigida aos cristãos como conforto supremo. No fim das contas, uma das utilidades da gente percebermos e compreendermos Deus e a providência de Deus e a atuação de Deus é que isso traz, sim, conforto ao nosso coração. Nesse mundo onde, muitas vezes, nós percebemos que as coisas não estão nas nossas mãos, que não está no nosso poder, mas nós aprendemos na Escritura que as coisas estão nas mãos daquele que é, de fato, todo-poderoso. E que ele está conduzindo, que ele está dirigindo, que ele está governando esse mundo. E essa tem sido a experiência do povo de Deus. Desde a Escritura. Olha comigo aí, Salmo 55. Davi disse assim: confia nos teus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Isso aqui ele está estimulando, né, o seu povo, o povo de Deus, a confiar no Senhor. E ele fala que confia os teus cuidados. Essa palavra cuidados aqui ela poderia ser traduzida como preocupações também, né, de uma maneira mais moderna. Aqueles elementos assim que afetam, né, grandemente o nosso ser, nossa mente, tornando-nos assim, meio perturbados, meio ansiosos, estressados, amedrontados. São os cuidados que nós precisamos. Né, que se nós tivéssemos assim, certeza, se os vislumbrássemos, nós ficaríamos tranquilos, sossegaríamos. Mas muitas vezes nós não vislumbramos esses cuidados, mas a gente precisa vislumbrar aquele que cuida de nós e lembrar que ele é o Deus da providência, que ele está agindo. E que mesmo que eu não saiba como que os cuidados serão dispensados sobre a minha vida, mas ele vai realizar isso. E é isso que Salomão está dizendo: confia os teus cuidados ao Senhor, ele te susterá. A providência dele vai alcançá-lo nas suas necessidades, ele te susterá. Salmo 34 diz: busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Observe que a experiência do povo de Deus é a experiência que conta com Deus de providência. Porque se eu tenho temores, aí o meu pensamento não deve ser assim: puxa, né, como eu sou fraco, não há nada a fazer agora, né? Talvez eu precise arrumar um psiquiatra, ele me dá um remédio que desconecta meu senso de medo do cérebro. Não. O resultado aqui, a receita é: eu busco o Senhor. Porque eu tenho temor, mas eu busco o Senhor e em resposta à minha busca, ele vai agir agora. Ele vai me amparar, ele vai me sustentar. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Só que você só faz isso se você de fato crê no Deus da providência. Você só ora com essa convicção, com essa força, com essa sinceridade, com essa confiança, se você possui de fato confiança em um Deus providente. Se a sua percepção de Deus é que ele é um criador gigante, mas que ele está distante, que ele não se envolve, que ele não atua, talvez você até ore assim: Senhor, me ajude, eu estou precisando disso, mas assim, sem muita esperança, de fato, de que você receba o socorro do Senhor. Então você precisa conhecer a Deus, conhecer a providência de Deus. Em 2008, a minha mãe estava estudando um material sobre providência. E eu peguei o livro e eu tive que tirar uma foto porque eu fiquei emocionado com o negócio. Eu quero compartilhar com vocês como que de fato conhecer essas coisas, conhecer Deus à luz da sua palavra, como que isso traz conforto, como que isso é positivo para a nossa caminhada. O Watson vai projetar, não sei se dá para vocês lerem, mas ela anotou aí atrás do livro assim: hoje, 7/2 de 2008, às 6 horas, procurando encorajamento pela mudança da Rubiana para BH, Belo Horizonte, o Senhor me falou, por meio do estudo, 198 a 200, aí a página do livro, né, que ela estava estudando do tema. Essa direção, a direção do Senhor. Essa data aqui, esse período aqui, foi quando minha irmã terminou o ensino médio, estava indo para Belo Horizonte, passou no FMG, fez administração lá, e você imagina o coração de uma mãe, né? A filha caçulinha, mais nova, indo embora, e etc. E olha que coisa interessante, ela, estudando sobre a providência de Deus, ela escreveu que procurando encorajamento pela mudança. Ela foi abençoada por Deus também. É isso que a gente vê no livro dos Salmos. Isso é a relação correta de um crente com seu Deus. Mais embaixo, em outra ocasião, nesse mesmo ano, ela escreveu assim: hoje, 4/4/2008, às 5 horas da manhã, procurando encorajamento pela situação do Sidney, o Senhor me falou por meio do estudo, página 157/81. Sidney é um parente nosso que nessa época tinha sofrido um acidente de moto. Ele ficou paraplégico.
um parente próximo. E você imagina como que uma mudança dessa na vida das pessoas, como que isso, assim, traz uma série de temores, de questionamentos, de dúvidas, de medos. E nós oramos muito por ele na situação, naquela condição, eu lembro. E olha que coisa bonita. Procurando encorajamento. O Senhor trouxe ela através da compreensão da sua providência, da sua direção. Isso, irmãos, é a vida cristã. A gente precisa constantemente conhecer a Deus. E nós temos retorno, amparo, graça, força, sabedoria, direção. Então, hoje a gente vai aprofundar nesse assunto aí. O primeiro texto que nós vamos olhar é no livro de João. E, em resumo, o que é providência, então? Quando a gente fala disso, grava dessa maneira. Se a gente pode definir essa palavra de alguma maneira, coloca isso como o seguinte: providência é a ação de Deus, né, nessa esfera espacial e temporal, em que Deus, então, está executando o seu decreto. Providência é isso. É a ação de Deus aqui no tempo e no espaço, a ação por meio da qual ele está realizando aquilo que ele decretou, aquilo que ele disse que faria. Isso é providência. Então a gente já sabe, pelo ensino da Escritura Sagrada, que Deus tem um plano, ele criou o universo, tudo que contém no universo, incluindo os seres humanos, nossas vidas, e a Bíblia nos ensina e testemunha que Deus atua em toda a criação, em tudo que ele criou, inclusive nos seres humanos, para levar ao cabo o seu decreto, o seu plano. A providência, então, ela testemunha para nós esse interesse presente de Deus pelo seu mundo e pelas nossas vidas. Ela testemunha para nós de um Deus perto, de um Deus ativo, de um Deus atuante nas nossas vidas. Então, isso é um elemento da palavra de Deus, assim, fundamental para a vida de um crente. E vamos ver isso na Bíblia. Como é que a Bíblia ensina a providência de Deus, essa atuação constante de Deus nesse mundo que foi criado por ele? Em João, capítulo 5, nós encontramos aqui o Senhor Jesus Cristo falando, né, que Deus trabalha. E se você lembrar, depois do relato da criação lá em Gênesis, capítulo 2, os primeiros versículos, diz que o Senhor, no 7º dia, descansou de todas as suas obras. Mas lá em João capítulo 5, Jesus disse que Deus trabalha. De que trabalho é esse que Jesus está falando aí? Vamos pensar sobre isso aqui. João 5,16 diz assim: os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Jesus tinha curado um homem no dia do sábado. Versículo 17, Jesus responde: mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Que trabalho é esse que Deus fazia naquele momento? Que obra era aquela? São as obras da providência. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, neste exato momento, Deus continua atuando, agindo a favor de seu propósito nesse mundo. Nesse exato momento em que eu curei esse homem, e é dia de sábado, a lei de Israel cerimonial para aquele regime dizia que, né, as pessoas deveriam descansar do seu labor, mas Jesus está dizendo assim: mas Deus está trabalhando. Ele descansou das obras da criação, lá no 7º dia. Ele não está criando mais nada. No entanto, Deus continua atuando. E desde então, Deus está atuando nesse mundo com sua providência, desde a sua criação. E é isso que nós entendemos. Obras da providência é essa ação de Deus no mundo, no tempo e no espaço, sustentando, mantendo, dirigindo, governando tudo aquilo que ele fez para que chegue ao plano que ele estabeleceu. Romanos 11, versículo de número 36, observe também que o apóstolo Paulo diz assim: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. O que Paulo quer dizer aqui? Que nós devemos glorificar a Deus, porque Deus age em todas as coisas para si próprio, segundo aprouve a ele mesmo, né, para a sua glória, ele está agindo, porque dele, por meio dele. Paulo não enxerga uma desconexão da realidade criada com a atuação constante de Deus, o Criador. Ele não diz assim, é dele porque ele criou, mas ele diz assim, é por meio dele, para ele, ele está envolvido em tudo. E ele está levando tudo isso àquilo que ele estabeleceu para ele. Deus agindo, Deus atuando no mundo. Então a providência, irmãos, não deve ser vista apenas também assim, em atos agradáveis que acontecem no mundo.
Às vezes nós gostamos, né, de reconhecer isso como cristãos em algumas coisas que acontecem na nossa vida, como a nossa vida é conduzida. Nós até oramos a Deus e reconhecemos, muito obrigado, nem esperava isso, a providência foi maravilhosa. Mas nós devemos reconhecer a providência de Deus em toda a esfera da realidade. Até mesmo naquelas coisas agradáveis. Jó, quando conversa com a sua esposa ali, logo nos primeiros dias, após toda aquela desgraça ter recaído ali sobre sua vida, olha o testemunho desse homem a respeito do seu conhecimento de Deus, da providência de Deus. Diz assim em Jó 2,9. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Observe que Jó entendia que até mesmo os males que sobrevieram sobre ele também vinham da mão de Deus. Não existe uma realidade neste mundo onde a providência de Deus, a ação de Deus não esteja envolvida. Deus, ele está presente, ele está atuando. Por isso que Dag diz assim, você precisa só olhar para o lado. Porque está aí, as suas ações. São manifestas as suas ações. Eu acho curioso isso porque as pessoas às vezes buscam Deus e buscam a Deus assim com percepção muito limitada. Embora pareça assim, cheias de fé, mas eu já vi pessoas assim, não, quero muito Deus, Deus, ele vai fazer um milagre na minha vida, uma coisa que vai me deixar assim, estupefado, e eu vou saber que eu encontrei ele, e eu vou seguir a ele, amar a ele, etc. Para que um milagre? Deus está agindo o tempo todo no seu entorno, o tempo todo. Você só está de pé por causa da providência de Deus na sua vida. É só você olhar para o lado, é só você olhar para você mesmo, é só você olhar para a realidade à sua volta. Quando a gente estuda esse tema, ele também faz-nos pensar no poder de Deus. Porque providência implica em onipotência. Se Deus está agindo o tempo todo nesse mundo criado, isso testemunha para nós que o poder dele é um poder assim incomparável. Incomparável. Porque tem que ser maior do que toda a realidade que ele criou. Ele tem que ser mais forte do que toda a realidade na qual ele está operando e agindo. Providência comunica para nós assim, a grandeza de Deus também quanto à sua onipotência. E é isso que a palavra de Deus vai comunicar em alguns textos, como por exemplo a Isaías 43. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem me impedirá? O desafio que Deus está fazendo é, se eu agir, se eu mover, atuar, quem pode me impedir? Ninguém. E é isso que Deus está fazendo o tempo todo, não é? Ele está agindo, está atuando. Quem pode impedir isso? Ninguém. É um poder imparável. Imparável. O tempo todo. Sendo empregado. Em Efésios 1,19, o apóstolo Paulo fala assim, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. A gente precisa pensar na providência de Deus para perceber esse poder, como Paulo está aqui percebendo e escrevendo aos cristãos para que os cristãos percebam. Você observe aqui que 2 vezes nesse versículo, nessas 2 frases, ele fala aqui do seu poder, o poder de Deus. E aí ele fala aqui da suprema grandeza do seu poder e fala também da eficácia da força do seu poder. Ou seja, a palavra de Deus quer que nós percebamos que nós servamos a um Deus que é poderoso para executar os seus planos. Que ele tem um poder grandioso, um poder supremo, incomparável, imbatível. E o texto diz aí também, segundo a eficácia da força do seu poder. E esse poder é eficaz. Ele, de fato, é capaz de levar à realização tudo aquilo que foi intencionado. Seja nas obras da nossa salvação, é o contexto aqui, mas em todas as outras coisas. O fato é que Deus é profundamente poderoso e a gente precisa aprender a reconhecer isso. Quando nós olhamos, por exemplo, para a Escritura Sagrada e também para alguns momentos, eventos, situações da história, onde nós vemos com clareza que Deus operou milagres. E aí as pessoas falam assim, nossa, o poder de Deus mas aquilo é providência de Deus, só que é uma providência extraordinária. Porque aquele mesmo poder que operou um milagre é o poder que está sustentando antes do milagre. Que está conduzindo todas as coisas até aquele momento
quando o milagre foi feito e realizado. O próprio milagre, a própria realização de milagres são atos da providência de Deus, só que são atos extraordinários. Existem os atos ordinários, por exemplo, Deus nos sustenta, nós respiramos, nós existimos, mas ele também atua extraordinariamente em alguns momentos, como, por exemplo, ele ressuscitou Lázaro, ali ao chamado de Jesus, Lázaro vem para fora. E o que foi isso? É o poder de Deus atuando no mundo. É providência também. Então a gente precisa pensar nessas coisas. Por todo lado há evidências que nos bombardeiam. A questão é, você está de olhos abertos? Você está apercebido disso? Você está atento a isso? A palavra de Deus nos inclina a ficarmos atentos a essas coisas. Deixa eu ler vocês mais alguns textos. Quando a gente estuda esse assunto, existem categorizações para que a gente perceba as maneiras da providência de Deus. E deixe-me tratar de algumas delas aqui. Preservação. Como assim Deus está atuando? De que maneira Deus está atuando? Uma das maneiras que Deus está atuando no mundo, desde a criação, é através da preservação. Preservação é a obra contínua de Deus, pela qual ele mantém tudo aquilo que ele criou, com todas as suas propriedades, com todos os seus poderes e capacidades que ele estabeleceu. Preservação. Então, deixe-me dizer para vocês aqui, exemplo. As coisas funcionam todos os dias do mesmo jeito. As propriedades são preservadas. Tá? Então, ontem, quem conseguiu tomar banho, em tempo, tomou banho numa água molhada. Hoje, se você for tomar banho, a água vai estar molhada também. Ela vai servir para lavar do mesmo jeito, etc. Por que uma alteração das propriedades? Você não põe poder nisso, você não mantém essa organização, essa ordem, essa estruturação de como as coisas funcionam. Mas existe um poder, uma energia impressa, mantendo todas essas coisas organizadas e em funcionamento. É o poder do Criador. Só que não criando, mas sustentando. Sustentando. E a Bíblia vai falar para nós de maneira muito clara que existe essa atuação do poder sustentador de Deus. Por exemplo, em Hebreus 1, a Bíblia diz assim, ele é o resplendor, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Viu ali a frase? Todas as coisas são sustentadas como? Pela palavra do seu poder. Tudo o que é, tudo que existe, tudo que permanece, tudo que é contínuo dentro dessa realidade criada, está recebendo o tempo todo energia, poder de Deus para sustentar, para permanecer existindo, para continuar existindo. Você precisa de entender isso, pensar um pouco sobre isso. Deus criou o universo com seu poder. Ou o universo se criou sozinho e é uma realidade que é capaz de se sustentar sozinho? Não. O universo não tem uma capacidade assim, de autoexistência. Ele não tem esse poder em si. Ele é dependente do Criador. De modo que a realidade ela existe porque foi criada e ela continua existindo porque Deus continua emprestando esse poder, atuando sobre o mundo, sobre a realidade. Você sabe, a Bíblia diz que um dia isso vai acabar, não é? Pedro disse que os céus que agora existem, a terra, estão tesourados para fogo. Vai chegar um dia onde Deus vai cessar esse ato preservador sobre esse mundo e ele não vai continuar existindo por si só, não. Ele vai entrar em colapso e vai chegar à sua destruição. Você percebe isso? Existe, neste exato momento, uma dispensação magnífica, grandiosa, majestosa do poder de Deus, sustentando todas as coisas. Neemias 9, olha como que Neemias cria e testemunha isso. O texto diz assim, só tu és, Senhor, tu fizeste os céus dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles tem, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Olha a percepção clara aí do servo de Deus. Deus é quem fez os céus, todo o céu, a terra, tudo quanto nelas há. Deus é o criador de tudo.
né? Desde da borboleta até o ser humano, tá? Desde o vírus até qualquer outra coisa aí, né? Um antibiótico, combate o vírus, a bactéria. Mas essas coisas todas são preservadas. O poder de Deus continua sendo emprestado ao mundo. Ele não apenas criou, haja luz, houve luz. E com isso ele dispensou um poder gigantesco. Mas ele fez, haja luz. E agora que a luz seja mantida. Ele vai sustentando toda essa realidade. Atos 17, olha como que o apóstolo Paulo prega o evangelho. E Deus é apresentado aos pagãos nesse nível. Olha só como que, me impressiona isso na Escritura, como que a evangelização, ela é muito além de falar assim, crê em Jesus Cristo. E as pessoas falam, eu criei, né? Aceita a mão para receber Jesus. Aceitei Jesus agora. Não. É trazer o conhecimento de Deus para as pessoas. O conhecimento de Cristo, aquele que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Paulo aqui pregando as pessoas que não tinham ouvido falar do Deus Criador, Paulo vai apresentá-lo, vai falar aí, no versículo de número 28, assim, sobre Deus, né? Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Nós somos gerados por esse Deus, esse ser grandioso, maravilhoso, poderoso. Mas não somente isso, ele não só nos gerou e deixou a gente aí no mundo, não. Nele vivemos, movemos e existimos. Como assim nele? Pela sua providência. Nós dependemos constantemente de Deus nos sustentar. E é porque Ele está nos sustentando e nos preservando é que nós existimos. É porque Ele está nos preservando é que nós respiramos. É porque Ele está nos preservando é que nós nos movemos. Porque existe um poder. Isso é uma coisa assim, impressionante. Impressionante. Eu tive, essa semana, por causa da cirurgia, uma experiência que eu não tinha tido. De ter uma parte do corpo desligada. Esse braço aqui depois da cirurgia ficou caído. Assim. E aí você dá ordem, sustenta e fazer assim. Nada. Mas sabe, qualquer coisa que existe nesse mundo está dependendo do poder de Deus. E caso contrário, um peso morto seria nada. Deixaria de ser. Essa é a realidade da vida. A providência de Deus, sua preservação, engloba todas as coisas. Então, é assim que a Bíblia apresenta, eu não vou ler aqui muitos versículos, mas a Bíblia tem textos que falam muito claramente, por exemplo, que Deus, na sua providência, está preservando os anjos. Deus preserva o universo, os corpos celestes, por exemplo, Isaías 40, 26, falando sobre as estrelas, diz assim, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. Observe que o movimento. Ele chama. É a ideia do aparecimento toda noite, né, dentro desse ciclo que ele estabeleceu. Nem uma só vem a faltar. Por que não vem a faltar? Por causa do seu poder. O texto diz aí assim, por ser ele grande em força e em poder. Essa é a realidade. Deus está sustentando todas essas coisas. Um dia ele vai deixar de sustentar essas coisas e elas deixarão de ser. Mas por que existe ordem no mundo? Por que existe isso? Porque Deus está emprestando o seu poder o tempo todo. Ele é grande em força e em poder. Deus preserva as propriedades das coisas de maneira ordinária e extraordinariamente. Você, por exemplo, pega barro, faz uma mistura de barro, né, queima aquele objeto moldado com essa telha aqui, e pelas propriedades desse objeto, ela ganha, né, efeitos assim, funcionais, como, por exemplo, fazer um telhado, receber os pingos da água, não varar, passar para o outro lado, né, quando a umidade passa para o outro lado, tem um termo específico. Ela ganha essas propriedades e se mantém por muito tempo. Por muito tempo. Deus preserva ordinariamente as coisas, mas às vezes Ele preserva extraordinariamente. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a Bíblia nos conta um desses eventos que é curioso. Por 40 anos o povo de Israel peregrinou em círculos no deserto porque Deus proibiu-os de entrar na terra prometida. Mas a palavra de Deus diz que durante aqueles 40 anos as suas roupas e as suas sandálias não se desgastaram. Não se desgastaram. Talvez o Marcelo me falou que ele andou muito e o sapato arrebentou, se gastou. Mas, de vez em quando a gente tem essa experiência. Uma vez quando eu morava em São Paulo, também meu tênis soltou a sola, né? Eu estava na rua, estava vindo da casa de turma presbiteriano.
que andando no metrô com o pé tudo furado. Né? Deus fez aquilo com o povo de Israel. Providência extraordinária. Ele dando aqueles materiais das quais as roupas daquele povo, o algodão, o couro que eles usavam, tivessem uma duração muito além da normal, da realidade ordinária. Esse é o nosso Deus, ele pode fazer isso. Ele é grandioso. Salmo 104, a Bíblia fala com clareza que Deus preserva o mundo animal, dando alimento, capacidade de reprodução. Os seres humanos estão nessa preservação também. Então, olha, por exemplo, alguns detalhes aqui, Salmo 104. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. O leãozinho busca de Deus sustento. Como assim? Ele faz uma oração, Senhor, me dá sustento. Não, mas é a ideia de que o sustento que os animais recebem na vida, na natureza, no campo, eles só existem porque Deus, por sua providência, está sustentando, governando. Por exemplo, o leãozinho que vai lá, né, e fala assim, que bênção, né? Hoje o papai aqui, o rei leão, providenciou uma coxinha de zebra frita. Né? Mas só tem a coxinha de zebra frita lá porque Deus sustentou o pai dele para caçar a zebra, correr atrás da zebra e corre para cá. Né? Deus só tem a coxinha da zebra porque Deus sustentou uma família de zebra, um bando de zebra, para que houvesse zebras lá. Existe toda uma cadeia de eventos que são tudo isso sustentado pelo Senhor. E é por isso que a Bíblia diz assim, buscam de Deus sustento. No final das contas, todas as vezes que nós buscamos sustento, ou que os animais buscam sustento, nós só encontramos de Deus, da graça de Deus, da providência de Deus. É só através disso. Não é por sua força, não é por seu poder, não é pela sua capacidade de criar uma coisa. Você está com fome, vou criar um alimento para mim. Não. Você que não usa daquilo que Deus fez e sustenta o mundo para mim. Olha o texto, diz mais aí. 23. Sai o homem para o seu trabalho e o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. O trabalho nosso é sustentado pela providência de Deus. E olha como que o salmista se maravilha aqui. Senhor, que variedade, desde os animais até a nossa vida. Tudo está na sua mão. Tudo é obra sua. Que variedade as suas obras. Versículo de número 24, continua. Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis um mar vasto e imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por eles transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Todos dependem de Deus no fim das contas. O servo de Deus, os ímpios, os seres desse mundo, todos esperam de ti. Porque se não houver esse mundo organizado e Deus preservando, sustentando, nós não conseguimos nada de nós mesmos. O texto continua dizendo, se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. E aqui ele volta para a própria vida. Se Deus oculta o rosto, a ideia é que Deus fala assim, agora eu não vou mais atuar, sustentar essas coisas. O que acontece? Eles se perturbam. Vem dias difíceis. A vida fica complicada. Se Deus diminui as suas obras de providência, a sua preservação, se Ele dá medidas de escassez maior, e nós vivemos tempos de perturbação. Mais que isso, a própria vida, ele disse, eles cortam a respiração, morrem e voltam ao pó. Não acontece de pessoas que aparentemente estão bem de saúde, terem um troço, cortarem a respiração, partir. Está na mão de Deus. No fim das contas, é Ele que está preservando a vida de todos. Essa é a realidade. Envias o teu Espírito, eles são criados e assim renova a face da terra. Como é que acontece a renovação tanto dos animais quanto da humanidade? A reprodução depende da ação de Deus. Como depende? Se você se lembrar, Jacó teve um testemunho claro disso. Né? Com as ovelhas do seu sogro, nasciam as ovelhas que favoreciam o acordo para Jacó. Está tudo na mão de Deus. Obra da providência de Deus. Deus preserva os ciclos, para, por meio deles, a gente ter vida, ter provisão. A gente leu ontem, falando sobre o clima. Observe aí de novo, Gênesis 8, 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão, inverno, dia e noite. Isso está no plano de Deus e Ele vai operar essas coisas.
A providência dele não vai deixar de haver sementeira e ceifa, frio e calor. A geração de filhos, já a gente pode pensar aqui rapidamente, está na mão de Deus. Geração por meios extraordinários ou ordinários, sempre está na mão de Deus. A Bíblia diz que os filhos todos são herança do Senhor. A gente reconhece que isso vem de Deus, a graça de Deus. E alguns eventos na Bíblia, uma providência extraordinária. O caso, por exemplo, de Isaac. Isaac nasceu de uma mãe que era estéril. Rebeca teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Ana teve Samuel. Deus pode, na sua graça, dar no poder dele. E às vezes ele atua com uma providência extraordinária. Está na mão dele. Ele é poder para fazer isso. Proteção da vida. A gente olha casos na Escritura, você percebe claramente como que Deus sustentou, protegendo a vida de servos dele, como por exemplo aquele período que Davi foi ameaçado por Saul, como que a providência de Deus acompanhou Davi ao longo daqueles anos, ameaçado de morte por Saul. Ele foi preservado em sua vida. A fuga do nosso Senhor Jesus para o Egito, providência de Deus para livrar Jesus da mão de Herodes. Vai para o Egito e fica lá até Herodes morrer. Providência de Deus. Então, existe uma série de realidades na Escritura. Tem uma história que a gente coloca no carro, né, os meninos ouviram, Ana Lídia, eles gostam muito, que é a história do rei Joás. É uma história de providência belíssima na Escritura, como que Deus usou a tia do menininho Joás, Jeoseba, para livrá-lo, né, da crueldade da rainha Atalia. Providência. Preservação da vida. Mas a palavra de Deus fala também de governo. Uma das maneiras de Deus atuar nesse mundo com providência é pelo governo. Governo aqui no sentido de condução, de dar direção a alguma coisa. Efésios 1, nós lemos assim, nele, digo, no qual também fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Observe, Deus faz todas as coisas. Agora, o tempo aqui é faz, não é fez. É a ação de Deus no presente. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Lembra? Deus tem um plano, um conselho, um decreto. E como que as coisas chegam a esse decreto? Cumprem nesse decreto? É porque Deus está agindo, Ele faz todas as coisas. Existe um governar soberano, providencial de Deus deste mundo, para que o seu conselho seja cumprido, o seu decreto seja realizado. Então há uma direção clara nesse mundo. Esse mundo não é um carro desgovernado, não. Eu estava lembrando hoje de manhã aqui, quando estava repassando alguns pontos aqui, na década de 90 eu assisti no domingo, foi no domingo, na tela quente, sei lá. O Stanley vai conhecer, um filme chamado Speed, em português foi Velocidade Máxima, que é um dos primeiros filmes de sucesso do cara do Matriz lá, e Sandra Bullock. E ela está na direção de um ônibus que não pode parar porque tem uma bomba. Se parar um ônibus, a bomba explode, né? E ela faz assim, grandes perícias ali, governando para que um negócio chegue no final, salve todo mundo, né? Com o apoio dele ali e tal. E o mundo é assim. Tem alguém na direção, o negócio está desgovernado, não. Tem um lugar para chegar, um destino estabelecido, e Deus que estabeleceu o destino, Ele mesmo está na direção, no volante, na condução das coisas, está governando as coisas. Então, a gente vê isso na Escritura, em vários textos. Esse aqui de Efésios é um deles. A palavra de Deus dá testemunho disso de maneira assim, muito suave. Por exemplo, aqui Salmo 19, eu não vou ler aqui, mas falando da criação e do movimento do dia, um dia discurso, outro dia, e aí fala assim que através dessas coisas, né, sem linguagem, sem palavras, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Ou seja, com muita clareza, o poder de Deus é manifesto nessas coisas, que há uma direção, há um governo, há um propósito, um testemunho está sendo realizado diariamente ali, para levar a Deus a glória sobre todas as coisas. A Bíblia fala do evento do dilúvio. Você já parou para pensar? A Bíblia diz que foram postos na arca um casal de cada animal, não é? Com exceto dos touros lá, os touros tinham contas diferentes, mas quem que levou esses bichos até a arca? Eu não acho que foi Noé que saiu pelo mundo, né, como um cowboy texano, né, fivela, bota um cavalo, um laço poderoso, estão laçando os animais e arrastando. A providência de Deus foi dirigindo os animais para ali, para que pudessem ser condicionados. Deus governa
sobre reis, povos. Jeremias 10 diz assim: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Ao homem, qualquer homem, inclusive rei. Livro de Daniel, capítulo 2, capítulo 4. Deus fala isso claramente ali através de Daniel. Ele que estabelece reis, ele que estabelece nações. Deus está governando esse mundo. A Bíblia testemunha isso o tempo todo. Esse mundo não é aleatório. Deus dirige os caminhos dos homens. Né? O texto diz aí, nem o que caminha dirigir os seus passos. Então quem que dirige os passos? É o Senhor. Provérbios 16 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lados vem do Senhor. Nós, como seres humanos, temos a capacidade mental de planejar a nossa vida, que a gente vai buscar, que a gente vai realizar. Mas fala comigo, você tenta agir para que aquilo seja realizado, mas nem sempre acontece. Você percebe que existe um agente maior, mais poderoso que você. E que muitas vezes o seu plano tem um curso totalmente mudado. Um governo totalmente efetuado. Uma direção nova. Provérbios 16, 9 diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É Deus. É Deus que está atuando, conduzindo a vida de cada um de nós pela sua providência. E a gente tem exemplo disso, assim, com muita clareza. Por exemplo, a vida de Josué. Não vou ler aqui, mas quando você lê Josué capítulo 1, você vê que é Deus que está conduzindo os passos de Josué. Josué, o meu servo Moisés é morto. Agora você vai fazer isso, você vai liderar esse povo, você vai ir até a terra, você vai tomar a terra, eu vou te abençoar, etc. Deus está dirigindo os passos. Os planos de Josué são agora os planos que Deus tem para ele, revela para ele. E assim é. Deus dirige os passos. Pregação de Pedro a Cornélio mostra isso conosco com muita clareza. Pedro não tinha um plano, não era plano da sua vida ir na casa de Cornélio. Não era. No entanto, era o plano de Deus. Deus dirigiu os passos de Pedro para lá. Cornélio, vai lá chamar Pedro, ele está em Jope. Diz para ele que eu estou querendo que você venha, que ele venha aqui. E Pedro então atende. Os eventos contingentes, né, que são aqueles que acontecem, né, em razão das ações humanas, mas sem a intenção de um ser humano alcançar aqueles resultados finais, a Bíblia também mostra que Deus está dirigindo isso. Nós vemos isso ontem, né, em Gênesis 50, José falando aos seus irmãos: vós intentastes o mal, porém Deus o tornou em bem. Então, o resultado daquilo foi dirigido por Deus. Ele estava governando. Ele estava na direção da vida de José, não só da vida de José, mas na vida de Faraó, na vida dos irmãos de José, na vida de Jacó. Deus estava governando tudo, dando direção a tudo isso. A Bíblia diz que Deus usa a sua palavra para dirigir o seu povo, faz parte da sua providência. A gente precisa valorizar a Bíblia demais, demais, porque a palavra de Deus se autovaloriza muito. E a Bíblia testemunha com muita clareza que Deus dirige o seu povo por meio da sua palavra. Salmo 1, versículo de número 105. Muito conhecido: a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus dirige o nosso caminho pela sua palavra. A gente aprende a vontade de Deus, então tem que andar por esse caminho. Colocamos nossa vida naquela direção, porque aprendemos na palavra de Deus: isso aqui que é bom, isso aqui é justo, isso é santo. Olha comigo aí, Esdras capítulo 3, rapidamente. Diz assim o texto: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadá, com seus irmãos sacerdotes, Zorobabel, filho de Sealtiel, os seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. O povo de Deus sendo dirigido pela palavra dele. O que eles fizeram ali naquela ocasião? Se reuniram em Jerusalém, levantaram o altar, fizeram os holocaustos. E o que está direcionando eles? Eles estavam fazendo segundo estava escrito na lei de Moisés. Deus dirigindo o seu povo pela sua palavra. Então a gente não pode desprezar a Escritura. A direção de Deus para a nossa vida vem através também da Escritura, da sua palavra. Romanos 8, versículo de número 29. A Bíblia diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso aqui é um ensino claro e resumido da providência. Paulo está dizendo: nós sabemos, olha como que é forte isso. Essa é a realidade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como assim todas as coisas cooperam? As coisas sozinhas, por si, cooperam?
Não é essa cadeira, esse lugar, que isso está cooperando. Não, não. Todas as coisas cooperam porque elas são dirigidas por Deus. Na sua providência, faz com que toda a realidade seja conduzida para o bem daqueles que amam a Deus. Isso então testemunha para a gente algo assim, muito bonito na Bíblia também. Que parte especial da providência de Deus, cumprindo o seu plano, é cuidar de modo especial do seu povo. É guardar o seu povo. O que Paulo está dizendo aqui é isso, todas as coisas. Essa realidade toda que Deus criou e com a qual Ele dirige a nossa vida, né? Ele influencia a nossa vida, tudo isso é para o bem dos que amam Ele. É uma bondade extraordinária de Deus para conosco. Então, irmãos, eu quero que a gente aprenda isso, compreenda isso. Mesmo quando coisas ruins acontecem na nossa vida, Deus está conduzindo isso para o bem. Ele não é autor do mal sobre nós, mas aquele mal que acontece conosco, Ele, com Deus da providência que governa todas as coisas, Ele dirige tudo para que aquilo resulte em bem. É isso que Ele fez com José. Então esse é o nosso Deus, e a gente precisa aprender essa realidade a respeito de Deus, compreender um pouco mais da providência. Quando a gente entende a providência de Deus, a gente reconhece e louva o Senhor. A gente é liberto de superstições. Liberto de superstições. Tem pessoas nos nossos dias que dizem e agem assim, não, para que o mal seja afastado, você precisa de uns encantamentos, uns rituais aqui para ser dominado, apaziguado. Não precisa nada. Não precisa nada. A realidade toda, inclusive o mal, está no governo de Deus, na direção de Deus. Por isso que a gente não tem essas coisas, esses rituais estranhos, macumba, etc. Porque a realidade é que Deus